Pensando no que a gente escutou hoje, no que a gente viu hoje, e o que a gente viu nos últimos anos, e eu tive o privilégio nesse último ano de também vivenciar densamente isso, foi a importância de uma aposta na radicalização da produção, da tomada de decisão com base em evidência científica. Se hoje a gente teve algum indício dessa contribuição da Pórticos em relação ao ecossistema de primeira infância no Brasil, é justamente de avançar e de fazer com que, por exemplo, 50% dos programas estaduais de primeira infância tenham uma digital da Pórticos, e uma digital dos parceiros da Pórticos, e isso fica justamente para aquelas populações que a gente mais tinha como prioridade, aquelas invisibilizadas ou marginalizadas dentro dos sistemas de políticas públicas do Brasil. E desde a entrada da Pórticos, em 2018, a gente passou a endereçar as questões de diversidade e de equidade na agenda de primeira infância. E a partir daí, a gente viu um crescimento da produção de conhecimento científico que fala sobre questões como racismo, sobre as desigualdades de gênero e também de classe social. Eu acho que um ponto-chave é traduzir o conhecimento numa linguagem simples e acessível que todo mundo consiga entender. Então, que seja atraente também para a sociedade, então para quem é pai ou mãe, para quem trabalha na linha de frente, como os profissionais da saúde e da educação, e principalmente os gestores públicos, que são atores-chave para que a gente tenha mudanças. E a Pórticos trouxe para esse ecossistema, para nós e para diferentes parceiros que compartilham também essa responsabilidade com políticas públicas para a primeira infância, o olhar da equidade, o olhar da qualidade das políticas públicas, mas essa perspectiva étnico-racial como um compromisso dessas organizações, e nos fez refletir, olhar para o nosso portfólio, como que a gente pode incluir isso também. E acho que tem uma generosidade, uma provocação da Pórticos, que é colocar esses parceiros juntos para serem provocados. Então, o nós nasce, então, dessa inquietação, quando a gente chega, então como a gente pode, então, promover o desenvolvimento integral dessas crianças que estão na Amazônia, especialmente as crianças das comunidades tradicionais, crianças e adolescentes. Então, a gente buscou juntar organizações que tinham uma trajetória longa e um amplo conhecimento de educação integral, que é a maneira como a gente traduz o mecanismo para a promoção desse desenvolvimento integral aqui no Brasil, para ter esse olhar para os territórios amazônicos. Durante esse processo, a gente aprendeu algumas coisas. Primeiro, tem a ver até com o nome. O nome nós, ele vem de uma fala de parceiros e de aliados internos da Pórticos, que nada sobre nós sem nós. Isso vem do movimento social, já há um tempo, e para a gente ficou muito explícito, é um aprendizado muito claro que para que qualquer transformação aconteça na sala de aula, você tem que dialogar com os atores que estão na sala de aula. E se você quer trabalhar com a educação quilombola, ou indígena, ou ribeirinha, ou do campo, você tem que trabalhar com indígenas, quilombolas, ribeirinhas e do campo. Talvez o maior aprendizado para a Flaxo, dentro da iniciativa Nós, foi aprofundar essa ideia do trabalho em parceria. Então, é claro que a Flaxo já trabalha nessa perspectiva, assim como a Pórticos, assim como todos os parceiros que estiveram presentes aqui com a gente, nessa iniciativa, mas trabalhar na Amazônia, nessa linha da educação intercultural, exigiu que a gente aprofundasse essa ideia de trabalho conjunto. A parceria, ela não é só eticamente desejável ou um modelo que a gente prefere implementar. Ela é fundamental para ser feita. Então, o trabalho ele não consegue ser realizado plenamente se não for em articulação, em parceria real com as organizações locais, com as comunidades, com as escolas, com as pessoas, com os indivíduos que estão lá. Acho que decorrido a execução e a implementação desse projeto, a gente tem grandes aprendizados e grandes legados que vão direcionar não só a efetivação daquilo que a gente se propôs nos territórios, mas a própria atuação da organização. O principal deles é a reafirmação da política de educação integral e como ela endereça respostas para a garantia de direitos de crianças e adolescentes, especialmente nessas comunidades, porque ela reafirma a importância do território e do local. O segundo aprendizado que a gente tem a ver com a reafirmação da necessidade do território formular e pensar políticas públicas que estejam aderentes às suas realidades e também como uma forma, em decorrência disso, de também valorizar o conhecimento dessas comunidades no fazer e na formulação das políticas.
os diálogos precisam acontecer de baixo para cima, então essa participação, mas também precisa envolver a gestão, a coordenação e a liderança da educação. Então também as lideranças, então o que a gente chamaria de cima para baixo, também precisa acontecer. Porque é com esse casamento das forças dos territórios com quem tem as condições políticas e institucionais para fazer a coisa acontecer, é que a gente vai conseguir fazer a atuação de longo prazo. Então, essa é uma potência que a Pórticos traz com seus parceiros. Parceiros que consigam dialogar com a ponta e também com os governos para que haja uma mudança realmente nos sistemas educativos.